Você já refletiu sobre o momento exato em que deixou de agir por convicção e passou a agir por obediência? Já se pegou dizendo sim, não porque acreditava, mas porque alguém com autoridade disse o que era certo a fazer? Eu sou Lídia Brelas, psicóloga, mestre em psicologia, e hoje o episódio é um convite ao desconforto. Vamos falar sobre um dos estudos mais impactantes e incômodos da psicologia social, o experimento de Stanley Milgram sobre obediência à autoridade. Mas não se trata apenas de um experimento, é um espelho. Um espelho que, quando encarado de frente, nos obriga a perguntar: quem somos quando alguém nos diz o que fazer? Até onde vai nossa responsabilidade quando a ordem vem de cima? Neste episódio, vamos atravessar o experimento, suas variações, críticas e reverberações éticas. Mas, sobretudo, vamos tocar naquela fronteira tênue entre o sujeito e o sistema, entre o querer e o cumprir, entre o julgamento moral e a obediência silenciosa. Episódio 8. Obediência à autoridade e controle social. A obediência é um fenômeno social que, apesar de cotidiano, carrega implicações profundas sobre a forma como nos constituímos como sujeitos em relação à autoridade. Quando falamos em obedecer, geralmente pensamos em regras, ordens e hierarquia, mas na psicologia social, o conceito vai além da simples execução de uma tarefa. Ele toca na raiz das nossas escolhas e da nossa capacidade de decidir. Obediência à autoridade é definida como a tendência a agir conforme comandos ou instruções de uma figura considerada legítima em sua posição de poder. Trata-se de um comportamento tipicamente vertical. Alguém em uma posição inferior e hierárquica submete-se à decisão de alguém colocado em posição superior. O comando é, na maior parte das vezes, explícito. A autoridade reconhecida e a obediência esperada. Mas por que obedecemos? O que nos leva a abrir mão do nosso julgamento e nos colocar a serviço da vontade de outro? Para responder a isso, é necessário acionar outro conceito, o de controle social. Na perspectiva sociopsicológica, o controle social refere-se ao conjunto de mecanismos, formais e informais, que operam para regular o comportamento dos indivíduos e garantir a coesão de um grupo ou sociedade. Esses mecanismos vão desde leis e sanções jurídicas até expectativas culturais, normas de convivência e discursos morais. A obediência, portanto, é uma forma de controle social e, como tal, pode assumir diferentes funções. Em muitos contextos, ela é vista como um elemento essencial para o convívio. Respeitar sinais de trânsito, seguir protocolos de saúde pública, acatar ordens em situações de emergência. Mas em outros contextos, a obediência pode se transformar em instrumento de submissão, de violência institucional, de apagamento da responsabilidade ética. A obediência pode ser tanto o cimento que sustenta a convivência, quanto a engrenagem silenciosa de sistemas opressores. E há ainda outra distinção fundamental, a diferença entre obediência e conformidade. Enquanto a obediência pressupõe uma figura de autoridade e uma hierarquia clara, como a de um chefe, um policial ou um cientista em um jaleco branco, a conformidade está mais relacionada à pressão dos pares. É a adaptação do comportamento ou da crença em função de um grupo social, geralmente de maneira implícita. Obedece-se à autoridade, conforma-se ao grupo. Essa distinção é essencial porque, embora os comportamentos possam parecer semelhantes, os mecanismos internos que os sustentam são distintos. Na obediência, o sujeito muitas vezes se desresponsabiliza, atribuindo a decisão à figura de autoridade. Já na conformidade, a motivação pode estar no desejo de aceitação, de pertencimento ou de evitação do conflito com o grupo. Há ainda uma dimensão psicológica importante,
o modo como percebemos a legitimidade da autoridade. A obediência tende a ser maior quando a autoridade é percebida como legítima ou institucionalmente respaldada. As ordens são transmitidas em contextos formais, ritualizados. Há uma racionalização que desobriga o sujeito de refletir criticamente sobre a ordem recebida. Essas condições foram exploradas com maestria por Stanley Milgram, que veremos em detalhe no próximo bloco. Por enquanto, vale lembrar, obedecer não é apenas seguir uma ordem, é muitas vezes abrir mão do julgamento pessoal, confiando a outro a responsabilidade pelo que virá a acontecer. E quando essa confiança é mal colocada, as consequências podem ser devastadoras. Por isso, o estudo da obediência é mais do que uma curiosidade científica. É uma chave para entender o funcionamento do poder, da violência, da culpa e da moralidade. O experimento de Milgram, quando a autoridade se impõe. Em 1963, o psicólogo norte-americano Stanley Milgram publicou os primeiros resultados de um experimento que abalaria as fundações éticas, filosóficas e políticas da psicologia social. O estudo surgiu como uma tentativa de responder à pergunta inquietante lançada à humanidade após o Holocausto: como pessoas comuns puderam participar de um sistema de extermínio tão brutal? Milgram se inspirou diretamente nos julgamentos de Nuremberg e especialmente no caso de Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos da solução final nazista. Eichmann repetia diante do tribunal: "Eu apenas obedecia a ordens." Mas será que a obediência por si só explica a ação? Milgram formulou uma hipótese perturbadora. Não é preciso ser cruel para causar dor. Basta estar sob a influência de uma autoridade legítima. O experimento foi construído com base nessa hipótese. 2 sujeitos se apresentavam ao laboratório. Um era de fato um participante voluntário, o outro um ator. Ambos eram informados de que participariam de uma pesquisa sobre memória e aprendizado. Por sorteio, sempre manipulado, o participante real assumia o papel de professor e o ator o de aluno. O aluno era amarrado em uma cadeira e ligado a uma máquina de choques. O professor ficava em outra sala com o experimentador, uma figura de autoridade vestida com jaleco. Sua função era aplicar um choque a cada erro do aluno. A cada erro, o choque aumentava. Começava em 15 volts e podia chegar a 450, o nível final, rotulado de choque perigoso XXX. O que o participante não sabia é que os choques não eram reais. O aluno do outro lado apenas simulava a dor, gemia, gritava, implorava para sair. Em alguns momentos, parava de responder como se estivesse inconsciente. Mas o experimentador calmamente dizia frases padronizadas. "Por favor, continue. O experimento exige que você prossiga. É absolutamente essencial que você continue. Você não tem outra escolha. Deve continuar." E o mais inquietante, a maioria continuava. Cerca de 65% dos participantes aplicaram um choque final de 450 volts. Mesmo desconfortáveis, suando, tremendo, hesitando, obedeceram. Esses dados não podem ser lidos apenas como números. Eles revelam uma dinâmica humana fundamental: a transferência de responsabilidade moral quando se está diante de uma autoridade. Milgram chamou isso de estado agente. Neste estado psicológico, o indivíduo deixa de se perceber como autor de suas próprias ações e passa a funcionar como um agente de execução da vontade de outro. A autoridade, ao ser percebida como legítima e responsável, dissolve a culpa e dilui o julgamento moral. Além disso, o ambiente também foi cuidadosamente manipulado para favorecer a obediência. O experimento acontecia na prestigiada Universidade de Yale, o que conferia credibilidade.
A linguagem científica legitimava a autoridade. A ausência de consequências visíveis para o professor favorecia a continuidade da tarefa. Milgram, diante dos resultados, declarou: pessoas comuns apenas fazendo seu trabalho e sem nenhuma hostilidade pessoal podem se tornar agentes em um processo destrutivo. A força desse experimento reside justamente em sua desconfortável familiaridade. Ele nos obriga a confrontar a ideia de que não são monstros ou psicopatas que constroem sistemas violentos, mas pessoas comuns, sob certas condições. A autoridade, nesse sentido, não precisa gritar nem usar a força física. Basta que seja reconhecida como legítima e que o sujeito, por medo, hábito ou conveniência, aceite transferir para ela o peso de sua consciência. Este episódio, mais do que relatar o experimento de Milgram, é um convite para repensar em que momento da nossa vida cotidiana obedecemos sem questionar. E o que acontece com nossa responsabilidade quando a ordem parece vir de cima? Variações experimentais e seus efeitos. Se os resultados do experimento original de Milgram já eram perturbadores, as variações que ele conduziu nos anos seguintes aprofundaram ainda mais a compreensão dos fatores que influenciam o comportamento obediente. Ao todo, foram mais de 20 variações, todas com um objetivo em comum: identificar quais elementos contextuais aumentam ou diminuem a obediência. Os resultados demonstraram com clareza assustadora que a obediência não é tanto uma característica da personalidade individual, mas uma resposta plástica e maleável ao contexto social. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo: a proximidade da vítima. Quanto mais próxima a vítima do participante, menor a taxa de obediência. Quando a vítima estava em outra sala, a obediência permanecia alta, mas quando os gritos podiam ser ouvidos claramente, a obediência caía. Quando o participante tinha que forçar fisicamente a mão da vítima sobre a placa de choque, a taxa de obediência caía por cerca de 30%. Essa variação nos revela algo crucial. A distância entre a ação e suas consequências facilita a obediência. Em outras palavras, quanto mais mediada é a violência, mais suportável ela se torna para quem a executa. Pense, por exemplo, na forma como a guerra se transformou com os drones. A destruição se torna técnica, quase asséptica, e, portanto, mais fácil de ser autorizada. Segundo, presença da autoridade. Outro fator determinante é a proximidade física da figura de autoridade. Quando o experimentador estava presente na sala, os participantes tendiam a obedecer, mas quando ele dava instruções por telefone, a taxa de obediência despencava. A autoridade aqui revela-se não apenas simbólica, mas também performática. Sua presença física, sua postura, o jaleco branco, tudo comunica poder. É o que Michel Foucault chamaria de poder disciplinar encarnado no corpo social. O corpo da autoridade é um signo. Terceiro, local da pesquisa. A percepção de legitimidade da instituição também influencia fortemente a obediência. Quando o experimento era realizado nas instalações da Universidade de Yale, considerada uma instituição de prestígio e credibilidade, os participantes mostravam altos níveis de obediência. Mas quando o experimento foi transferido para um prédio comercial comum, sem associação institucional explícita, os níveis de obediência caíram. Isso mostra que não obedecemos apenas à pessoa, mas ao que ela representa. O poder simbólico da instituição legitima a autoridade, mesmo que o conteúdo da ordem seja questionável. Quarto, modelo de desobediência. Essa talvez seja uma das variações mais interessantes, a presença de outros professores, atores, que desobedeciam à ordem. Quando os participantes viam outra pessoa se recusar a continuar, a taxa de obediência caía drasticamente para cerca de 10%. A presença de alguém que diz não abre a possibilidade de resistência. Isso confirma o que a psicologia social já vinha apontando.
A conformidade e a obediência são dinâmicas sensíveis ao apoio social. O sujeito resiste mais quando não está sozinho. Essas variações nos permitem construir um mapa da obediência. Ela se intensifica na ausência de testemunhas, quando há distância entre ação e consequência, quando a autoridade está presente e legitimada e quando não há modelos de resistência disponíveis. Ou seja, a obediência é menos uma falha moral do indivíduo e mais um efeito sistêmico. E, no entanto, isso não isenta ninguém. Ao contrário, nos convida a repensar nossos próprios limites, nossas zonas de silêncio e nossa tendência a seguir, mesmo quando o caminho é obscuro. A seguir, vamos discutir o debate que o próprio experimento de Milgram suscitou. Até onde é ético produzir esse tipo de conhecimento? E o que a psicologia pode ou não pode fazer em nome da ciência? Críticas éticas e metodológicas. Todo experimento que causa impacto deixa rastros, e o de Milgram não foi exceção. Seus resultados atravessaram as fronteiras da academia e alimentaram debates nas áreas da psicologia, sociologia, filosofia, bioética, educação e até política. Mas junto com o reconhecimento vieram também críticas contundentes, tanto no campo ético quanto no campo metodológico. Uma das principais críticas ao experimento de Milgram diz respeito ao sofrimento emocional causado aos participantes. Lembremos, os voluntários foram levados a acreditar que estavam infligindo choques elétricos potencialmente fatais em outra pessoa. Eles ouviram gritos, súplicas, silêncio. Muitos manifestaram sinais físicos e emocionais de extremo desconforto. Suavam, tremiam, riam nervosamente, hesitavam, choravam. E mesmo assim foram incentivados a continuar. O experimento exige que você prossiga, dizia a autoridade. A questão que se impõe é legítimo submeter alguém a esse tipo de sofrimento psicológico em nome da ciência? Além disso, os participantes foram enganados quanto à real natureza do experimento, o que, embora comum na época, hoje é duramente questionado. O consentimento informado, princípio ético fundamental nas pesquisas atuais, foi comprometido. Os voluntários não sabiam exatamente no que estavam se envolvendo e tampouco foram preparados para lidar com as consequências emocionais da experiência. Mesmo que alguns tenham recebido esclarecimentos após o experimento, o chamado debriefing, isso não elimina o impacto vivido durante a situação. Hoje, sobre as normas dos comitês de éticas em pesquisa com seres humanos, como os estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde no Brasil, o estudo de Milgram não seria aprovado. Além dos aspectos éticos, surgiram também críticas metodológicas. Por exemplo, a respeito do viés de amostragem. A maioria dos participantes era composta por homens brancos de classe média recrutados por anúncios. Isso limita a generalização dos resultados para outras populações, sobretudo mulheres, pessoas racializadas, trabalhadores precarizados ou sujeitos em outras posições de vulnerabilidade social. Validade ecológica. Outro ponto sensível é se o experimento, apesar de poderoso, realmente simula situações do cotidiano. Em que medida uma pessoa em sua vida real seria colocada em uma situação tão artificial e extrema? Alguns críticos sugerem que parte dos participantes pode ter desconfiado de que os choques não eram reais. Isso comprometeria a autenticidade de suas reações e, portanto, a interpretação dos dados. Ainda assim, é importante reconhecer, mesmo sob essas críticas, o experimento de Milgram permanece relevante por aquilo que ele desencadeia como reflexão. A pergunta final é inquietante. Há situações em que o conhecimento justifica o sofrimento causado durante sua produção? Essa é uma tensão antiga na história da ciência. Desde os experimentos com privação sensorial, passando pelos estudos com animais, até as pesquisas com populações vulneráveis. A produção do saber sempre esteve entrelaçada a questões morais. Milgram nos convida, talvez mais do que qualquer outro,
a encarar o dilema em suas formas mais agudas. O que vale mais, o dado científico ou o bem-estar do sujeito pesquisado? A ciência deve avançar a qualquer custo ou há um ponto em que a ética deve parar o experimento, mesmo que o resultado seja promissor? Ao fim, talvez a maior contribuição do experimento de Milgram não seja o dado bruto, mas a possibilidade de colocar em cena a complexa e necessária articulação entre conhecimento, poder e responsabilidade. Conformidade, cultura e responsabilidade individual. Se até aqui falamos de obediência à autoridade como resposta direta a ordens explícitas, agora nos voltamos para um fenômeno mais sutil, mas igualmente importante: a conformidade social. Trata-se da tendência de ajustar nossas atitudes, crenças ou comportamentos para se alinhar às normas, reais ou percebidas, de um grupo. Enquanto a obediência exige uma figura de autoridade e uma ordem explícita, a conformidade emerge da presença, muitas vezes silenciosa, de nossos pares. É o peso do olhar alheio, da expectativa coletiva, do desejo de pertencer. Essa distinção entre obediência e conformidade é fundamental na psicologia social e foi brilhantemente investigada por dois clássicos, Muzafer Sherif e Solomon Asch. Muzafer Sherif e o efeito autocinético. Em 1936, Sherif conduziu um experimento intrigante. Participantes eram colocados em uma sala escura para observar um ponto luminoso, aparentemente em movimento. O detalhe: o ponto na verdade estava fixo. O movimento era uma ilusão óptica, conhecida como efeito autocinético. Sozinhos, os participantes estimavam o movimento com grande variação entre si. Mas quando colocados em grupo, suas respostas começavam a convergir até que surgia um consenso, ainda que incorreto. Sherif demonstrou que, em situações ambíguas, a presença do outro influencia diretamente nossa percepção da realidade. O julgamento individual cede lugar ao julgamento grupal, mesmo sem imposição explícita. Solomon Asch e o experimento das linhas. Em 1951, Asch levou essa discussão para um contexto em que a resposta correta era óbvia. Participantes deviam comparar o tamanho de linhas em cartões. Em grupos compostos por atores previamente orientados, todos davam respostas erradas intencionalmente. O participante real, colocado por último, se via diante de um dilema: confiar em seus olhos ou seguir a maioria. O resultado foi contundente. 75% dos participantes conformaram-se ao menos uma vez, respondendo de forma errada para não se opor ao grupo. Quando havia ao menos um aliado que também desse a resposta correta, a taxa de conformidade caía drasticamente. A conclusão de Asch é importante. A pressão social é tão intensa que pode nos levar a negar aquilo que sabemos ser verdadeiro. Para te propor um comparativo, na obediência, a fonte da pressão é a figura da autoridade. Na conformidade, é o grupo social. A obediência é uma forma mais estruturada de controle social. A conformidade, por sua vez, revela como normas sociais podem se internalizar, operando de maneira mais sutil e talvez mais difícil de resistir. Outro fator que atravessa tanto a obediência quanto a conformidade é a cultura. Estudos interculturais revelam que sociedades coletivistas, como a japonesa ou a brasileira, tendem a valorizar a harmonia do grupo, o respeito à hierarquia, a deferência às normas. Já sociedades individualistas, como a norte-americana ou a alemã, tendem a valorizar a autonomia, a expressão pessoal, a crítica. Isso não significa que, em contextos individualistas, as pessoas desobedecem mais, mas sim que a pressão grupal se manifesta de formas diferentes. No Brasil, por exemplo, a busca por não desagradar pode gerar adesão passiva a regras, mesmo injustas. É a obediência silenciosa do cotidiano, vestida de cordialidade. Por fim, há um aspecto subjetivo que precisa ser considerado: a forma como o indivíduo atribui causas às suas ações e resultados.
O conceito de locus de controle, desenvolvido por Julian Hotter, ajuda a compreender isso. Pessoas com locus interno acreditam que suas ações determinam o que lhes acontece. Sentem-se responsáveis. Pessoas com locus externo acreditam que seus resultados dependem de fatores externos, sorte, destino, ordens, autoridade. Essa variável influencia diretamente o modo como alguém reage à pressão social. Pessoas com locus interno tendem a resistir mais à obediência cega e à conformidade, pois confiam em seus próprios critérios morais. Já aquelas com locus externo podem se sentir aliviadas ao cumprir ordens, acreditando que a responsabilidade não lhes pertence. Isso é fundamental para pensarmos em ética. Agir por medo de punição é diferente de agir por convicção, mas do ponto de vista das consequências, ambos os comportamentos podem gerar danos. Vamos encerrar esse bloco com uma pergunta provocativa? Se você segue uma norma injusta por receio das consequências, isso te isenta da responsabilidade por ela? Ou, em outras palavras, em que medida a obediência, mesmo involuntária, nos torna cúmplices? Obediência em diferentes contextos sociais. Até aqui falamos da obediência como um fenômeno observado em laboratório. Mas os verdadeiros testes de obediência acontecem todos os dias, nas escolas, nas empresas, nas instituições religiosas, no serviço militar, nos lares, nas ruas. Neste bloco, ampliamos a lente e nos perguntamos como a obediência se manifesta nos diferentes espaços sociais. E mais importante, há espaço para a responsabilidade individual nesse contexto? Ou a autoridade se impõe como única voz possível? Vamos pensar em alguns cenários distintos. Talvez nenhum ambiente institucionalize tanto a obediência quanto o exército. Ali a hierarquia não é apenas simbólica, é vivida na estrutura do corpo, do tempo, da fala. Ordens devem ser cumpridas sem questionamento. A doutrina militar sustenta que a eficácia operacional depende da obediência incondicional. Mas essa lógica necessária para a coesão e disciplina interna também pode gerar apagamentos éticos. O que acontece quando a ordem é injusta? Quando o comando viola direitos humanos? O histórico de guerras e repressões nos mostra que a justificativa estava cumprindo ordens segue sendo recorrente. No contexto militar, o dilema é agudo. O sujeito é treinado para suprir o julgamento individual em nome da coletividade. E isso pode ser útil ou perigoso. Na escola, a obediência se apresenta desde cedo como uma virtude. Obedeça a professora, siga as regras, fale quando for autorizado. A disciplina escolar organiza o tempo, o espaço, a voz, o corpo. E claro, isso tem um papel: manter a convivência, facilitar a aprendizagem, promover respeito. Mas também pode produzir conformismo, silenciamento e uma forma precoce de introjeção da autoridade como incontestável. O que é um aluno obediente? Aquele que não questiona, que se adequa, que não incomoda? O risco aqui é que a obediência seja confundida com passividade e que o espaço do pensamento crítico, tão necessário à formação cidadã, seja sufocado em nome da ordem. Nas organizações, a obediência é muitas vezes mascarada pelo discurso da cultura organizacional. Funcionários seguem protocolos, metas, políticas internas, nem sempre por concordarem com elas, mas por temerem punições ou desejarem reconhecimento. E o que acontece quando se obedece a metas abusivas? Ou quando o código de conduta ignora desigualdades de gênero, de raça ou de classe? A lógica do desempenho muitas vezes exige que os sujeitos se adaptem, calem, sigam, mesmo que em desacordo com seus valores. É o que alguns teóricos chamam de violência simbólica, aquela que se exerce não com gritos, mas com planilhas. A religião é outro espaço onde a autoridade costuma ser fortemente verticalizada. Líderes espirituais interpretam textos sagrados, orientam condutas, normatizam comportamentos. E muitos fiéis obedecem, por fé, por tradição, por medo da punição divina ou por busca de pertencimento.
Esse tipo de obediência pode ser fonte de segurança, orientação moral e sentido de vida, mas também pode servir como instrumento de controle, especialmente quando a autoridade religiosa silencia questionamentos, nega a diversidade ou naturaliza a desigualdade. A espiritualidade, quando atravessada por estruturas autoritárias, pode deixar de ser acolhimento e se tornar submissão. Esses 4 contextos, militar, escolar, corporativo e religioso, mostram que a obediência está longe de ser uma simples resposta automática. Ela é construída, cultivada e reforçada por sistemas que se pretendem legítimos. Por isso a pergunta que nos atravessa é sempre a mesma: onde termina a autoridade e começa a responsabilidade de quem obedece? Em toda estrutura social onde há poder, também há margem para a crítica. E toda obediência cega, por mais justificada que pareça, carrega o risco do apagamento ético. Chegamos ao fim deste episódio. E talvez, como Milgram queria, não com respostas definitivas, mas com perguntas difíceis. Ao longo dos últimos minutos, percorremos os caminhos sinuosos da obediência à autoridade. Entendemos como figuras legitimadas podem induzir pessoas comuns a cometer atos extraordinários, para o bem ou para o mal. Vimos como o controle social, mesmo invisível, organiza comportamentos, molda percepções, silencia resistências. Com Milgram, confrontamos a força da situação. Com Ash e Sheriff, sentimos o peso do grupo. Com Foucault e tantos outros que ecoam nesse tema, percebemos que obedecer é, antes de tudo, uma prática social profundamente atravessada pelo poder. Mas diante disso, onde fica o sujeito? O sujeito que hesita, que duvida, que resiste? A obediência não é, por si só, nem virtude, nem falha moral. O que a transforma em ética ou em violência é o conteúdo que ela carrega e a consciência com que ela é praticada. Somos permanentemente convidados a obedecer, por regras, por hábitos, por medo, por desejo de aceitação. Mas também somos atravessados por momentos em que obedecer é negar a si mesmo, em que silenciar diante da autoridade é se tornar cúmplice daquilo que se considera injusto. A psicologia social, nesse sentido, não apenas revela como obedecemos, ela nos provoca a pensar por que obedecemos. E, principalmente, quando devemos e quando precisamos desobedecer. Para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Quando obedecer deixa de ser virtude e passa a ser violência? Que essa pergunta reverbere em você como um convite à responsabilidade, à crítica e à coragem. Este é o podcast Aqueronta Psicologia. Esse episódio faz parte da temporada Psicologia Social e Experimental. Se esse conteúdo te provocou, compartilha, discute, escreve. O pensamento é coletivo e o silêncio, muitas vezes, é o maior aliado do autoritarismo. A gente se encontra no próximo episódio. Esse episódio foi escrito, narrado e produzido por mim, Lídia Brilas.